Assim, pra usar na hora de edição. E como surgiu a vontade de estudar fora, né? Assim, bom, um dia você acordou e falou, vou para os Estados Unidos, vou para Harvard. Como foi isso? Com esses projetos que eu acabei desenvolvendo durante a graduação, a gente vai se sentindo cada vez mais capaz de fazer coisas grandes, coisas maiores e tal. Estamos aqui diretamente da Campus Party 16. E eu tô aqui com ele, o grande Matheus Farias. E aí, pessoal, beleza? Satisfação Diretamente total. de Recife. E de Harvard. E de Harvard também. Matheus, seja bem-vindo. Muito legal ter você aqui. Ano passado, aqui na campus, foi meio que quando a gente se conheceu pessoalmente, né? E esse ano a gente voltou com palestra, né? Então a gente vai ter um conteúdo sobre os impactos aí da inteligência artificial e falar um pouco ali da inteligência artificial a favor da sociedade. Mas a ideia aqui, né, desse podcast de bastidores é te conhecer um pouco mais. O Matheus tem um podcast que eu participei e aí ele falou que hoje o feitiço virou contra o feiticeiro, porque no dia que eu participei lá eles me perguntaram tudo e eu não perguntei nada. Eita, agora é a hora. Agora é a hora de eu perguntar, interagir. E eu queria que você começasse assim contando um pouco, resumidamente assim, quem é o Matheus Farias, né, um pouco da tua trajetória e aí depois no papo a gente vai aprofundando nos assuntos. Show de bola. Pessoal, satisfação total estar aqui com o Terron, um amigão meu. Pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Farias, eu sou recifense, tenho 26 anos. E eu tenho uma trajetória que envolvia aí um impacto social com tecnologia. Eu trabalho com inteligência artificial desde 2016, quando entrei na graduação em engenharia eletrônica na UFPE. E aí eu fiz projetos semáforos inteligentes em Recife, fiz um localizador de atiradores de arma de fogo também, inspirado em corujas. E esses projetos me deram força, me deram aí um background muito forte para conseguir aplicar para os doutorados nos Estados Unidos. Hoje eu estou no terceiro ano, indo para o quarto ano agora, do doutorado em engenharia elétrica lá na Universidade de Harvard. E tamo junto. Tô aqui, tô super feliz de estar batendo esse papo. E faz o merchan, né? Recém assumiu a presidência. Assumi a presidência da Brasil Conference. A Brasil Conference que é o maior evento que fala sobre o Brasil fora do Brasil. Então a gente traz uma galera muito massa, seja de política, governo, mas também tecnologia, empreendedorismo. E aí na Brasil Conference tem vários braços, né? E aí eu acabei assumindo a presidência de impacto social para 2025. Boa, Matheus. Eu queria que você começasse assim falando um pouco do começo da tua trajetória, né? Assim, como que foi a tua escolha de curso? Por que engenharia? O que despertou essa curiosidade com tecnologia? Você também tem falado muito de inteligência artificial, então da onde saiu, né, toda essa vontade, esse desejo e contasse um pouquinho assim, né, do zero até Harvard, como foi esse desafio? Boa, legal. Então, tudo começou quando eu era um aluno ruim, na verdade, lá em física, quando eu estava no colégio. Na oitava série eu fiquei de recuperação em física, toda aquela coisa. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu conheci um professor que meio que mudou minha vida, assim. O cara viu um potencial em mim que era difícil de ver. Ele segurou minha mão e disse, Matheus, vou te ensinar a física de verdade. Então, ele sentava ali comigo depois da aula, a gente batia muito papo, contava muita curiosidade de física. Foi aí que eu conheci os livros de física. E aí eu me apaixonei. Eu era aquele cara maluco que no fim de semana ficava resolvendo questão russa de física, passava o dia todo resolvendo esses problemas. E eu atribuo o exercício da criatividade ali. Eu aprendi muito a ser criativo na resolução de problemas quando eu estava atacando esses problemas olímpicos. E aí, pô, entrei na engenharia porque eu me via como um resolvedor de problemas, gostava muito dos assuntos ali de matemática, física e tal. E eu queria botar aquilo na prática. Então, como é que eu conseguia traduzir o que eu tinha aprendido ali em física no ensino médio e posteriormente no ensino na graduação, né, no ensino superior, para o real. E aí foi quando eu comecei a fazer projetos de engenharia. E aí eu achava muito interessante a inteligência artificial, foi uma coisa que me despertou muito interesse, tanto pela matemática da coisa, como pelo todo o misticismo, como é que eu posso fazer com que máquinas aprendam coisas novas. Então, foi um interesse muito de primeira, assim, um amor à primeira vista. E aí eu comecei a desenvolver meus projetos, né? Então, meu primeiro projeto, não sei se o pessoal que está assistindo aí já teve a oportunidade de ir para Recife, mas Recife tem um dos piores trânsitos do mundo, competindo com Índia ali sempre. E aí eu fiz uma IA que eu jogava nos semáforos da cidade para determinar qual era o melhor tempo de verde e vermelho que você coloca lá nos semáforos, de forma que você otimiza o fluxo dos carros que estão passando na rua naquele instante. Então a gente fez uma parceria lá com o órgão do estado que está envolvido ali no semáforo de Recife e a gente melhorou em 130% o trânsito. Quanto? 130%. Então, Em quanto tempo isso? Quanto tempo você diz o quê? Em quanto tempo essa melhoria? Aquilo ali a gente fez, acho que o projeto durou uns 5 meses mais ou menos de desenvolvimento, desde o zero, desde do. Matheus, e da onde saiu a ideia, a vontade, o desejo de estudar fora, né? Você fez esses projetos e de repente você acordou e falou, cara, eu vou para Harvard. Não. Eu fiz esses projetos durante a graduação e cada vez que você vai fazendo esses projetos, realmente aplicando o que você aprende na graduação, você vai entendendo que você é capaz de criar realmente tecnologias que importam, que realmente fazem impacto na sociedade, né? E aí eu acabei, uma vez que eu estava desenvolvendo esses projetos, acabei entrando em contato com um cara que era meu maior ídolo, assim, foi um cara extremamente importante na minha trajetória. O nome dele é Sérgio Machado Rezende, ele foi ministro da Ciência e Tecnologia do segundo governo Lula,
uns 20 anos atrás aí. E aí, pô, a gente se conheceu, eu disse, pô, Sérgio, bora fazer um projeto junto. Então eu acabei entrando na iniciação científica com ele. E o Sérgio é um cara que foi muito técnico ao longo de toda a trajetória acadêmica dele. Fez a graduação no Brasil, mas depois ele foi fazer um PhD fora, ele fez no MIT. Então o MIT sempre foi um sonho também. Pô, a gente sempre vê como super distante. Tanto que à medida que você vai chegando mais perto de pessoas que chegaram lá, você fica, pô, eu acho que é possível, acho que é possível. Então, quando eu acumulei todos esses projetos e, pô, super apoio de Sérgio, que escreveu minha carta de recomendação para aplicar para fora, eu disse, não, agora é possível. Ele deu todo o valor lá e eu apliquei lá para as universidades e aí rolou. Então, inicialmente, tua escolha 1 não era Harvard, ou era já? Na verdade, quando eu entrei na graduação, eu não sabia o que eu queria fazer depois dela. Eu sentia que, assim, eu tinha um background muito forte das Olimpíadas, do ensino médio, de maneira que quando eu entrei na graduação, eu não precisava me preocupar em ficar estudando muito para a prova de cálculo, aquele ciclo básico da engenharia. Então eu senti que, pô, vou fazer o mínimo possível ali nas matérias para ser o melhor da turma. Não preciso estudar muito, porque já estudei antes. Mas fora das matérias, eu vou fazer o máximo possível para ser o melhor do mundo. Então eu gostava muito de fazer projetos, de impactar. Aí no final disse, pô, é uma possibilidade de fazer doutorado. Acabei gostando de fazer essas pesquisas. Caminho natural é fazer doutorado agora. E como é o dia a dia, né, de quem faz um doutorado em Harvard, assim? Como que é a sua rotina? Como você se organiza? O que você tem feito? Talvez até um pouco da sua pesquisa seria legal entender. Primeiro que pô, é muito maluco a Universidade Americana. Não sei se o pessoal já teve a oportunidade de ir para a Universidade Americana. É um mundo, assim. É praticamente uma cidade dentro da universidade. Então você tem bombeiro, você tem polícia, tem tudo. Tem a parte de esporte, que é muito forte. É um esporte que eu gosto bastante também. Então, é um paraíso. Você tem dinheiro infinito para fazer pesquisa praticamente. E todo mundo quer fazer pesquisa de qualidade. Todo mundo quer fazer uma coisa para mudar o mundo. Principalmente lá em Harvard. O pessoal pensa muito alto, assim, altíssimo. Então, a pesquisa que eu estou fazendo, eu acho ela muito legal, é meio enviesado falar isso, mas é uma pesquisa que trata do machine learning, trata da inteligência artificial em questões energéticas. Você pega, por exemplo, um chat GPT, que demora meses para fazer o treinamento, com aqueles computadores super robustos, tamanho de prédio, assim. Demora muito tempo, gasta muita energia, polui o meio ambiente. O sonho do meu laboratório é você conseguir fazer um treinamento de um algoritmo tão robusto, de um modelo tão robusto quanto o ChatGPT, sendo que um ambiente pequeno como um celular. Então a gente tenta entender como funciona a arquitetura de hardware, entender como funciona o algoritmo e promover ideias, promover soluções muito de software e como reduzir o gasto energético desses modelos para a gente conseguir treinar em ambientes menores. É isso que eu tô. Legal. E aí, acho que saindo um pouco do ambiente acadêmico, quem que é o Matheus Farias fora de Harvard, né? Assim, quais são os seus hábitos, hobbies, o que você gosta e como é esse lifestyle também de morar num outro país, né? Como foi a sua adaptação e tudo mais? Não, o Matheus Farias, fora da academia, é um cara completamente aleatório. O Ronaldinho Gaúcho da ciência. Eu gosto muito de ficar sempre com os amigos, eu sempre tô fazendo uma resenha com todo mundo. Eu gosto muito de praticar esporte. Então eu vim, na época de colégio, eu era atleta de badminton. Então eu gosto muito de esporte com raquete no geral. Então eu tô sempre tentando praticar lá, usando muito desse ambiente de esporte nos Estados Unidos. Pô, sempre que tem eventos, conferências lá, Boston, que é a cidade que está Harvard, é a cidade que tem a maior quantidade de brasileiros nos Estados Unidos. É engraçado que normalmente você associa lá a Miami, Orlando, lá na Flórida. A Flórida é o estado que tem mais brasileiro, mas a cidade é Boston. Então, se você não souber falar inglês e quiser falar só português em Boston, rola. Então, sou muito envolvido com a comunidade brasileira lá de Boston. Gosto muito também de tentar trazer as coisas que eu aprendo lá para o Brasil. Então, acho que meu lado pessoal é o lado da resenha, é o lado de se divertir muito com o pessoal lá, fazer conexões. Gosto muito de estar em eventos como esse, por exemplo, na Campus Party. Sempre muito animado, ver o que a galera aqui está fazendo. Super massa. Legal. E agora sim, você assumiu a presidência da Brasil Conference, né? O que é a Brasil Conference? Qual que é a sua história, né, com a conferência? E o que você espera desempenhar agora nesse ano que você é o presidente, um dos presidentes, né? Qual o trabalho você espera fazer e qual que é a expectativa que a gente pode ter em relação à conferência? Legal, muito massa. Então, para dar um contexto sobre a Brasil Conference, a Brasil Conference é uma conferência que está aí há 10 anos. Hoje é a maior conferência que fala sobre o Brasil fora do Brasil. Então, essa conferência começou ali sendo organizada por alunos de Harvard e MIT. Hoje, principalmente esse ano, a gente expandiu para os Estados Unidos. Então, todo mundo que tem algum vínculo, seja de pesquisa ou seja educacional, qualquer universidade dos Estados Unidos pode se vincular à Brasil Conference e ajudar na organização. A gente ataca Brasil em todas as esferas possíveis. Então, tem um braço muito forte de política. A gente sempre conta com participação, por exemplo, do ministro Barroso, que é presidente da STF. A gente já teve Brasil Conference que a gente chamou de presidenciáveis. A gente tem muito galera do empreendedorismo. Então, tem competições lá de empreendedorismo. Parte de tecnologia muito forte. Super legal, ciência também, muito forte. Eu estou como presidente, hoje, da Brasil Conference, no braço de impacto social. Esse braço de impacto social, a gente tem 6 programas que busca trazer 30 brasileiros com tudo pago para o palco de Harvard e MIT para apresentar lá. Então, esse ano, por exemplo, quando eu não estava como presidente ainda, eu estava como vice-presidente esse ano. A presidência, na verdade, é para o ano que vem. Então, como vice-presidente, eu toquei o programa de pesquisadores.
A gente teve aí 970 inscritos, pesquisadores brasileiros de diversos estágios de carreira científica. Então você pega desde a galera que está na graduação até aquele professor emérito que já tem um nome na carreira aí muito forte. E a gente traz essa galera lá, a gente seleciona 5 pessoas dessas 970, super difícil escolha, para o palco, eles apresentam a pesquisa lá. Então, esse é um dos programas de impacto, a gente tem vários outros, tem a Hack, que Terron é muito envolvido, que é uma competição de empreendedorismo lá, super legal. A gente sempre conta com a participação do Terron lá. Então, para esse ano novo aí da Brasil Conference, eu acho que promover mais diversidade, como sempre. A Brasil Conference desse ano foi a Brasil Conference mais diversa. A gente quer realmente fazer a Brasil Conference para o brasileiro. Como é que a gente vê o brasileiro, né? O brasileiro com essa pessoa super colorida, super diversa. Então a gente quer sempre promover que o brasileiro realmente esteja lá com a gente, seja valorizado. Legal. E aí eu vou ali para a linha do sonho, né? Você me comentou uma das primeiras vezes que a gente conversou e a gente sempre fala disso, que um dos teus objetivos é, em algum momento, se tornar ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil e impactar o Brasil, né? E talvez, assim, trazer muito desse conhecimento internacional, muito da tua experiência com pesquisa para um ambiente aqui do Brasil. Como é isso, né? E por que um sonho tão grande, né? E como você espera alcançar? Legal. Eu acho que tudo começou quando eu cheguei em Harvard, eu tinha muito a ideia de mudar o mundo, né? Eu queria construir um novo transistor, construir a nova eletricidade, queria fazer um negócio super gigante que impactasse o mundo. Mas no meu primeiro ano lá eu conheci a Brasil Conference. E na Brasil Conference, você conhece brasileiros, muitos underdogs, assim, tipo, pessoas que não são muito conhecidas, mas fazem um trabalho fantástico. Mas até as pessoas que são celebridades, muito conhecidas mesmo, que têm projetos incríveis no Brasil, que fazem um impacto absurdo no Brasil. Você vê, pô, esse cara, ele podia estar fazendo uma tecnologia incrível para o mundo, mas ele está focando no Brasil, ele tem todo esse carinho pelo brasileiro. E eu comecei a sentir que eu precisava fazer algo pelo Brasil. Eu também fiquei muito motivado pelo meu orientador na época da graduação, o César, que foi o ministro. Então a gente sempre batia muito papo. Eu dizia, Matheus, vai lá para fora, mas volta, planta a sementinha no Brasil, faz um impacto aqui no Brasil também. A gente espera que você volte e faça uma coisa grandiosa aqui. Então o Sérgio é um cara que me motivou muito. Toda vez que eu vou para Recife, que eu venho pro Brasil, a gente sai junto, ele diz, quero te mostrar uma coisa que eu fiz durante o ministério. E aí tudo era mato, assim, e hoje tá um laboratório arretado, assim, com muita pesquisa de ponta sendo feita. Na época que Sérgio era ministro, foi uma época que teve lá uma parceria do Ministério de Ciência e Tecnologia com a Educação para a criação dos IEFs, os institutos federais, que hoje, pô, são escolas de referência no Brasil também. Toda vez que você vê essa galera que se destaca, Feira de Ciências, ou galera que se destaca em Olimpíada e veio da escola pública, veio dos IEFs. Então eu sinto que, como ministro da Ciência e Tecnologia, você tem que fazer um impacto muito real, muito genuíno, assim, nas várias camadas da sociedade brasileira. E aí é o meu sonho, é o meu objetivo. Eu sinto que um dia vou chegar lá. O jeito que eu vejo para chegar nesse lugar não existe um caminho bem determinado para chegar lá. Eu acho que eu tive a experiência de fazer pesquisa no Brasil, que é muito importante. É muito importante saber as dores do brasileiro no fazer pesquisa. Fiz pesquisa nos Estados Unidos também. Pretendo fazer estágio de verão em grandes indústrias para entender como é que é a pesquisa em grandes indústrias. E eu acho que quando você junta todo esse know-how de ter feito pesquisa em várias esferas, também entender um pouco de política pública, tem vários cursos em Harvard, por exemplo, dá para você fazer como se fosse um PhD secundário em Science, Technology and Society, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é basicamente aprender como fazer política pública de ciência. Então, isso é uma coisa que eu pretendo aprender bastante, porque eu não tive essa veia forte da política pública. Então, alinhar o conhecimento técnico de tecnologia e de pesquisa com conhecimento de políticas públicas, eu acho que vai me dar o background necessário para voltar para o Brasil e criar esse impacto e, posteriormente, para mim. Pô, incrível, incrível. E aí, acho que o tema da nossa palestra é a inteligência artificial em prol da sociedade. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre isso, né? Assim, acho que inteligência artificial é um tema que está sendo discutido de uma forma muito ampla em todas as indústrias, né? Acho que muitas profissões estão mudando por conta dos avanços da tecnologia artificial. Eu queria que você falasse como você enxerga esse momento, né? E o que você enxerga que vai vir ainda, né? Assim, o quão rápido vai mudar tudo e o quanto a gente realmente pode usar a inteligência artificial em prol da sociedade. Eu acho que a inteligência artificial ela tem muita possibilidade de fazer impacto social. Então você pega, por exemplo, esse sistema que eu fiz do semáforo de Recife, você mudar todo o cenário de trânsito da cidade, pega um trânsito arretado para vir para cá, por exemplo. Então imagina um semáforo inteligente que está lá, mudando dinamicamente o tempo e se adequando ao trânsito naquele momento, né? Facilitar o deslocamento de pessoas. É um trabalho super legal com inteligência artificial. Cheguei a fazer projeto de localização de atiradores de arma de fogo. Então imagina você conseguir fazer uma parceria lá com o governo federal, você entender quais são os núcleos de perigo da cidade, você consegue fazer esse monitoramento em tempo real. Então, assim, projetos de IA para impacto social já existem, eles são muito impactantes. Acho que se fala muito sobre os pontos negativos de inteligência artificial, né? De você, sei lá, às vezes mudar a maneira que você vê
trabalhos hoje em dia, então empregos vão se perder. Mas eu vejo esse lado muito como o início da eletricidade, né? Muita gente fala a célebre frase lá, inteligência artificial é a nova eletricidade. Então, você vê hoje, por exemplo, tudo que está ao nosso redor aqui está ligado na tomada, tá envolvendo eletricidade. Eu não consigo imaginar uma sociedade de hoje sem eletricidade. Daqui a uns 40 anos, 50 anos, eu acho que a gente não vai conseguir imaginar a sociedade sem inteligência artificial. Então ela vai estar no meio de tudo, vai ser natural para a gente se envolver com a inteligência artificial e vai criar vários trabalhos diferentes que a gente não pode dizer hoje, né? Tem estudos em Harvard, por exemplo, de professores brasileiros que usam conjuntos de dados focados no Brasil também, que eu acho muito legal. Toda vez que você mexe com IA, você precisa de um conjunto de dados. E quanto mais especializado, mais específico aquele conjunto de dados é, mais forte você pode criar um sistema que ataca aquele problema. Então, pô, você vê professores brasileiros tratando de viés, de discriminação, de diversidade no algoritmo de machine learning para o Enem. Então, vê que força a gente está fazendo. A gente está pegando uma puta instituição como o Harvard e está fazendo pesquisa de ponta para o Brasil e para coisas do setor público brasileiro. Então, acho que a IA tem muito impacto na sociedade e é isso que a gente vai comentar muito na palestra que a gente tem. E tem algum aspecto negativo que você enxerga, assim, algo que te preocupa em relação à inteligência artificial, algo que você fala assim, isso aqui, se for usado da forma errada, pode ser ruim? O Exterminador do Futuro. Eu acho que vai chegar algum momento que a gente vai ter uma inteligência artificial geral, que a gente chama, né? Quer dizer, toda a inteligência artificial que a gente está acostumado no dia a dia hoje, ela é treinada baseada no conjunto de dados. E aí, um dos grandes desafios, né, da IA é como você consegue retroalimentar esse aprendizado, esse ensino para a máquina. Quer dizer, se você automatizar aquilo, pode ser... Imagina, pega um ChatGPT da vida. Se a gente ficar automatizando o jeito que ele aprende, pode ser que algum usuário aleatório comece a ensinar coisas muito erradas para o ChatGPT e ele acaba aprendendo coisas erradas. Isso hoje não acontece por conta do método de aprendizado que a gente tem na inteligência artificial. Mas no futuro muito próximo, eu imagino pessoas criando essa inteligência artificial geral que ela consegue aprender sozinha e de forma automatizada. E aí é um mistério que vai acontecer. A gente não sabe se vai acontecer muitos erros de segurança, se ela vai aprender as coisas moralmente certas e o que é a definição de moral também, que varia muito com a cultura e com a sociedade. Então acho que essa é a parte mais tênue e que a pesquisa, assim, a academia mundial não sabe muito bem como responder. Como é que vai ser essa IA geral? Então acho que esse é o medo. Esse é o expectativa do futuro. Uma grande discussão que não tem resposta ainda. Envolve filosofia, cientista da computação, neurocientista. A gente não sabe de nada ainda. E, Matheus, aí já caminhando aqui para o final desse conteúdo, acho que tua trajetória e tudo que você já fez em 26 anos é bastante inspirador, né? E às vezes isso, de certa forma, gera ali um fator de referência, né? As pessoas passam a olhar e falam, pô, eu quero seguir um caminho muito parecido. Só que, ao mesmo tempo, muitas pessoas olham e vêem uma distância muito grande. Falam, mas o Matheus está em Harvard, eu não vou chegar lá. Né? E eu queria que você falasse um pouco, assim, caminhos, né? Assim, hoje, num caminho mais inspiracional, o que você recomendaria para alguém como o Matheus lá do começo da tua carreira? E assim, o que ajudou muito, o que foi muito importante para... Você falou já, né, um pouco de referência, de ter pessoas ali te ajudando, de network, participar de eventos como a Brasil Conference, mas se você voltasse lá atrás, assim, o que você daria de conselho para você mesmo e que ajudaria, talvez, a ganhar esse espaço que você ganhou? Legal, muito massa. Então, eu acho que a grande virada de chave, o momento que realmente eu mudei de ser um aluno ruim para um aluno bom, foi o momento principal da minha vida. Eu reflito muito sobre como foi esse momento. Quando eu estava no colégio, a gente via muito aquele cara que estava sentado no fundão, assim, da classe, né? Aquele cara que dormia e tal. E aí chegava na prova, ele tirava um 10. E, pô, esse cara é um gênio. Ele é um gênio porque ele não estuda e se dá bem. Pô. Esse jeito de você ver a genialidade como um cara que não se dedica e que ele consegue se safar e consegue sempre ir bem, é um jeito muito tóxico. Mesmo acessando ambientes como o Harvard, eu digo e repito com muita clareza que eu não conheço nenhum gênio. A galera que tá lá em Harvard é a galera que se dedica muito, que faz muito pra estar ali. Então, como eu falei desde o início, parece ser distante quando você fala, pô, Matheus Farias está em Harvard. Mas Matheus Farias do ensino médio, do ensino fundamental, era um cara que ficava em recuperação em mim. Então, eu fui um cara que veio realmente do zero, assim, do negativo, eu diria, academicamente falando. E eu usei muito a determinação e o querer. Acho que eu tinha muito amor pela ciência, eu desenvolvi um amor muito forte. E quando você tem amor para uma coisa, pô, você não vê o tempo passar. Você tá se dedicando para aquela parada e você vê aquela melhoria dia após dia, você fica apaixonado por aquilo e aquilo te faz crescer. Então, quando a galera pergunta, o que foi que tu fez aí pra chegar em Harvard? Será que dá pra seguir o mesmo caminho? Eu não acho que existe um caminho certo de chegar lá, mas a sugestão que eu dou é
faça tudo que você quer fazer com muito amor. Assim. Não se apegue àquela trilha de medicina, direito e engenharia, porque aquilo ali é o que dá dinheiro, aquilo ali é o que faz um caminho ser menos tortuoso. Eu acho que tudo que você fizer com muita excelência, com muito amor, você vai se destacar e eventualmente vai surgir as sortes, né? Que são as oportunidades que vêm assim e você consegue agarrar e usar ela da melhor maneira possível. Eu sinto que eu tive muitas sortes, mas eu estava muito preparado para quando essas sortes vieram e eu pude realmente aproveitar ela da melhor maneira. Então, quando você conhece uma pessoa como César Rezende, quando você conhece uma pessoa como Terron, aquele momento é o momento que você dizer, pô, eu estou preparado para esse momento e eu vou entregar aquilo que é, tipo, realmente o meu eu no 100%, meu eu com amor e com dedicação. Então, acho que foi isso que eu fiz a vida toda. Essa é a minha última pergunta. Você falou sobre... Você falou no começo, né, que você é o Ronaldinho Gaúcho da ciência. Você falou, citou pessoas, né, referências e tudo isso são network, conexões e eu te conheço bem. Eu sei o quanto você preza por criar novas conexões e eu percebo que assim você, ao mesmo tempo que você está conectado com pessoas assim extremamente referência nas suas indústrias, pessoas até celebridades, pessoas famosas, você também tem um interesse muito grande por aquelas pessoas que estão começando. Você tem interesse por pessoas e por se conectar e por trocar. Isso, para mim, é admirável. Assim, eu queria que você falasse a importância do network, né? O quanto, e até um pouco como você constrói esse network. Por que você considera tão importante na tua trajetória se conectar e trocar e aprender com outras pessoas e ensinar também ao mesmo tempo? Legal. Eu acho que o networking, eu costumo falar que assim, eu tenho um background técnico muito forte, mas o que me destacava nos momentos que era realmente, pô, esse aqui é o momento cerne, você tem que brilhar agora. Era o meu jeito desenrolado, assim, de ser. Então, pô, fui pra China, pra competição mundial de inteligência artificial, competindo com chineses que são muito bons em criar projetos de IA e tal. Mas na hora da apresentação, existe uma barreira linguística deles que é muito forte, né? O pessoal lá não está muito acostumado, por exemplo, não é impregnado da sociedade que você tem que aprender o inglês. Então chegava na hora de uma apresentação importante, eu que às vezes não tinha o melhor projeto, chegava lá e brilhava no stage, porque era desenrolado e por ser desenrolado, surgiu muito de conhecer pessoas. E conhecer pessoas não é tipo, eu vou chegar naquela celebridade porque ela pode me entregar alguma coisa. É um interesse genuíno de falar com pessoas diferentes, entender diferentes contextos, como as pessoas chegaram, onde chegaram, ou até, tipo, o amor que as pessoas têm pelas coisas, né? Eu achava muito engraçado que eu era apaixonado por física, por exemplo, mas eu não gostava de biologia. E eu achava incrível como é que uma pessoa conseguia gostar de biologia. Pô, não é possível que tu goste de biologia, velho. O que é que tu vê? E, tipo, a galera ama biologia, existe um motivo e eu não tô vendo esse motivo. Então, conectar com pessoas diferentes, entender diferentes realidades, é você exercer criatividade até. Eu vejo muito isso. E isso é muito importante na ciência. O cientista, ele é um cara que tem que dominar muito a base ali, a base matemática, a base física, a base da computação. Mas, no fim das contas, ele tem que expandir a fronteira do conhecimento. Ele tem que pensar em coisas que pessoas nunca pensaram antes. Então, muitas vezes é uma combinação de ideias, mas com um molho secreto. E eu acho que esse molho secreto ele vem muito da criatividade e de conhecer pessoas. As melhores ideias que eu tive foi em papos aleatórios, foi em momentos de devaneio, não foi sentado lendo um livro, não foi sentado lendo um paper. Então, eu valorizo muito o network, continuo valorizando e quero conhecer o máximo de pessoas possível e ser o cara mais aleatório possível. Legal. É muito importante. E aí, fechando aqui, como que a gente te encontra, né? Assim, como que eu me conecto com você, com o Matheus, se eu quiser eventualmente conhecer e acompanhar a tua trajetória? Show de bola. Pessoal, eu sou muito mais ativo na rede social do Instagram. Você pode me encontrar com o Matheus Farias em todas as redes sociais, mas no Instagram, o arroba é Matheus S. Farias. E lá, pô, tô super aberto a falar com todo mundo. Gosto muito de mentorar a gente que quer aplicar para o doutorado. Então, eu tenho também essa parte social voltada a pegar alunos brasileiros que querem se destacar no exterior. E, pô, segura tua mão, vamos lá. Te ensino como é que é esse processo, estou junto de você. Então, faço isso de maneira gratuita. Sou muito feliz de fazer isso. Eu fui mentorado também, gratuitamente, para chegar lá. Então, falo muito sobre isso. Gosto muito de falar sobre inteligência artificial. E eu acho que eu mostro esse dia a dia do networking também, de como é ser um cientista aleatório e conversar com pessoas diferentes. Muito bom. Uma frase pra gente fechar. Inteligência artificial é a nova eletricidade. Boa. Essa frase é muito forte. Gostei. Matheus, muito obrigado. Muito bom ter aqui você participando e vamos palestrar. Esse conteúdo também vai ser gravado. Vamos lá, tô super animado. Valeu, valeu, pessoal. valeu. Tchau, tchau.